Olá portistas, sejam bem-vindos ao Dragão Autêntico para fazer a análise do Desportivo de Chaves Futebol Clube do Porto. Mais uma vitória, bastante expressiva desta vez, por 4-0, com Soares a avisar na partida, 2 golos, Marega a regressar aos golos e Sérgio Oliveira a fechar a contagem com um golaço mesmo de levantar o estádio. Vamos já começar aqui com a análise ao 11 inicial. 11 inicial. De certa forma, dá alguma continuidade também ao último 11 relativo até à Taça de Portugal, não é? Sobretudo ali no meio campo, mas faz algumas mudanças, creio eu, bastante interessantes, com a introdução do Otávio, não é? E consequente retirada do Brahimi, de facto, que bem precisa também do descanso, e do Maxi Pereira, que entra sempre com muita intensidade, poupando um bocadinho o Ricardo e mantendo naturalmente Soares e Marega na frente. O que é que te pareceu esta escolha do Mister? Foi uma escolha muito inteligente, que vem na linha do que de muito bom o Sérgio Conceição tem feito na liderança do Porto e na gestão do plantel. Por um lado, mantém o plantel. Todos os jogadores estão sempre motivados porque sabem que vai chegar a sua oportunidade, e ela chega mesmo, e eles estão tão motivados que quando entram jogam e jogam bem. Segundo, a equipa desta forma refresca-se e, portanto, não leva à exaustão os jogadores, o que de alguma maneira vinha a acontecer, e agora com este recrutamento que foi feito e também com o regresso do Otávio. Sim, das lesões também é importante também. O Otávio muito bem no lugar do Brahim. O Brahim era dos jogadores que estava em falência física de alguma maneira, portanto muito bem. O Otávio também num registro fantástico. O Otávio fez metade da sua paragem foi para a recuperação da lesão, outra metade foi para a musculação, e portanto o Porto preparou muito bem, e ele está a entrar com uma intensidade a Otávio, não é? E mesmo, melhor Otávio. E mesmo assim, gestão Otávio exemplar do próprio desempenho, ou do próprio tempo que o Otávio está em jogo. Porque depois também, quando o jogo estava resolvido, foi retirado para que de facto tudo seja gradual, progressivo, e portanto o Otávio também não joga sempre até a exaustão. Muito bem também o Max, portanto manteve no fundo, mas de alguma maneira com esta entrada do Otávio há uma mudança aqui no modelo de jogo. Podemos iniciar a análise tática, porque de facto houve essa nuance tática. Análise tática. A nuance em que de facto o Otávio é o 10, e é o 10 que ele sabe ser, e é a melhor posição para o Otávio, e o Otávio muito bem à frente de um Sérgio e à frente do Herrera, e portanto a fazer muito bem a ligação. O Futebol do Porto jogou muitíssimo, teve uma entrada excelente, até aos 12, 15 minutos foi só o jogo do Porto, depois o Chaves equilibrou. Eu acho que aqui na análise... Mas no fundo foi quase um 4-3-3. Foi um 4-3-3 ali, até com o triângulo invertido. Não é? Viu-se isso no início das imagens da Sport TV a apresentar a equipa. Eu até estranhei um bocado que assim fosse, mas realmente a base, claro que com dinâmica a coisa mudou um bocadinho, mas a base partia daquele sistema com 4-3-3, 4-2-3-1. Embora sempre, desculpa interromper-te, embora sempre quer o Sérgio, quer o Herrera a chegarem às linhas da frente. É isso, pronto. Porque é isso que no fundo o Sérgio Conceição pede sempre aos jogadores. Claro, isso. Já pedia até ao próprio Danilo. Com dinâmica a coisa muda sempre um bocado, não é? E o Porto tem uma dinâmica fortíssima mesmo. Mas aqui na análise tática, eu quero dar aqui uma palavra para os Chaves, que de facto é uma equipa muito bem orientada, que eu acho que foi uma equipa inteligente, porque de facto soube aproveitar também a carência do Porto neste momento, porque quer que se queira, quer não, o Porto não tem nenhum médio defensivo de raiz, não é? Não tem nenhum 6. Naturalmente que o Sérgio Oliveira e o Herrera trabalham e fazem muito bem, e os próprios defesas sobem as linhas para não ocupar ali um buraco, não é? Não deixar criar ali um buraco, mas o Chaves soube aproveitar esse espaço, e o Porto de facto tem uma entrada forte, logo ali aos 2 minutos tem logo 2 remates à baliza, mas depois o Chaves sabe entrar nesse espaço. O Herrera e do Soares. Sim. Exatamente, logo ao início, mas o Chaves depois soube muito bem tirar partido disso. Portanto,
acho que o Porto demorou um bocadinho a equilibrar e a ganhar depois a predominância tática. Um bocadinho de alguma maneira falharem um pouco as transições defensivas do Porto. Ou se quisermos, muito bem as transições ofensivas do Chaves. Porque o que é que o Chaves conseguiu muito bem? O Sérgio Oliveira e o Herrera têm sempre a tendência de pressionar muito à frente, mas eles conseguiam driblar, sair em combinações com tabelas, 2 passes, e já estavam nas costas do meio campo do Porto e criaram bastante perigo por aí. Sim. E até chegámos a precisar que o José Sá brilhasse ali. Uma defesa brilhante, mais uma defesa fantástica. Mas portanto, ainda estava 0-0. Ainda estava 0-0. Portanto, e o guarda-redes do Chaves também teve uma boa defesa logo ao início nesse remate do Herrera. Mas portanto, acho que em termos táticos o Porto demorou ali um bocadinho a reencontrar-se, mas acho que depois, apesar de não ter o domínio de posse de bola, teve claramente o controle do jogo. Quer dizer, não se pressupunha que o Porto a qualquer momento sofresse golo. Não, o Porto estava seguro, estava coeso, estava confiante. E sempre muitos jogadores a surgirem na finalização, à semelhança, aliás, dos jogos anteriores, mas agora com outra eficácia. Exatamente. Agora aparece-nos outra vez o Soares eficaz, o Soares que nós conhecíamos. Mais uma vez um grande passo, uma grande assistência do Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira. O Sérgio Conceição está no banco e muito bem, e também já esteve muito bem em campo no tempo dele. O Sérgio Oliveira a meter a bola no Soares, e o Soares a matador, a bola mesmo chegadinha junto ao poste, um remate cruzado a fazer o golo. Momentos do jogo. Depois há uma ocasião em que também logo a seguir o Porto podia fazer o 2-0, o Marega falha também inacreditavelmente, mas depois o Soares chega também ao segundo golo um golaço também, um golaço também com uma grande assistência do Maxi. Muito bem também, o Max esteve muito bem, esteve com uma disponibilidade física excelente, parecia um jovem, hoje parecia o Max jovem, porque o Max também houve muitos jogos que fez pelo Porto, sobretudo na época passada, em que também se via, já pesava a idade, já se via o peso da idade, porque também jogava sempre. E este ano está mais fresco naturalmente. O Maxi só tem o defeito, e assim eu não posso ser incoerente, porque acusei-o de anos e anos de ter isenção em Portugal, e acho que hoje gozou um bocadinho disso também, porque acho que é um jogador. Ele arrisca desnecessariamente, porque certamente nos recordamos ali ao início o Chaves a pedir muitas faltas, e eventualmente até pode mesmo ali haver um penalti por empurrões do Maxi. Quer dizer, e é um jogador que arrisca quando não tem necessidade nenhuma, porque ele até é muito disponível nos cortes, até in extremis. Eu lembro de uma jogada do Mateus Pereira que ele dribla o Sérgio Oliveira, o Reis, foi tudo à frente, e depois cruza atrasado, e é ele que vai lá cortar. Mais de uma vez ele foi de facto na dobra, muito bem fazer a dobra. Foi muito bem, mas depois por outro lado parece que faz coisas um bocado inexplicáveis, que ele não tem necessidade às vezes de empurrar quando empurra, tem às vezes entradas mais agressivas que o que é suposto, o que é pena, porque ele não tem mesmo essa necessidade, e hoje podia ter custado ali pelo menos um penalti ao Porto, que mesmo assim o Porto continua a ser muito prejudicado no cômputo geral, mas hoje até pode ter ali tido uma pontinha de sorte na arbitragem. Na segunda parte, o Futebol do Porto jogou um bocadinho na toada que também gosta de jogar com o Sérgio Conceição, que é uma toada também de um bocadinho. Há alguém que diz que gostava que a sua equipa jogasse à italiana, e o Futebol do Porto é que sabe jogar à italiana, porque o Futebol do Porto defende muito bem. Sem dúvida. Defende muito bem, mesmo in extremis, mesmo na sua defesa junto da baliza. E o Porto foi letal nos contra-ataques. E na segunda parte teve um jogo, digamos, propício para fazer esse tipo de futebol. Porque naturalmente que o Chaves também assumiu um bocadinho mais o jogo, porque o Chaves tinha que dar a volta, estava a perder 2-0, e o Porto foi letal, criou muitíssimas oportunidades, e portanto pôs sempre em crise o Chaves. E logo aos 56 minutos, creio eu, o Marega faz um golo, e aí praticamente é um golo que eu diria de que mata o jogo, um golo de tranquilidade. Sim, um golo também com alguma felicidade. O Porto acaba por... Logo a seguir, um grande remate, desculpa dizer, logo a seguir era o 4-0, que era a gente até disse, este é que merecia ser mesmo o golo, que foi um remate do Soares. Exatamente. Ao poste. Sim, o Porto acaba por chegar aos golos
vamos dizer, com alguma sorte, pelo menos esse do Marega, e a forma como consegue até evitar que sofra golos, portanto teve ali alguma felicidade no jogo que é bem merecida, porque a equipa merece e luta por isso, mas depois ao mesmo tempo de facto tem dois remates ao posto, que é esse do Soares e um do Ares à trave, que também é ainda uma grande defesa. Ainda depois da defesa, exatamente. Portanto, isto deu para tudo, não é? Portanto, deu para tudo. O Porto mesmo deu para assim... tudo. E finalmente o último golo, que foi mesmo já no fechado, no cair do pano, aos 90 minutos, do Sérgio Oliveira, que foi, eu diria, com um prémio à dupla de médios do futebol do Porto. Quer o Herrera e o Sérgio já tinham feito algumas jogadas de combinação, quase que a querer adivinhar que este gol podia surgir, porque houve uma jogada antes, creio eu, que também foi o Sérgio que chegou na zona de finalização. O Herrera, o passe saiu um bocado adiantado. E depois, este remate, de facto, é de avançado, é de médio, é de 10, é de um jogador de eleição, não é? O Sérgio Oliveira, ele de facto... Receber no peito e rematar com aquela espontaneidade e com aquela colocação, aquela força, E ele é um jogador de extrema qualidade, isso é inegável, e de facto ele é um jogador que eu até me recordo dos nossos primeiros vídeos, se quiserem recordá-los e ver do ano passado, que a gente apelava muito à sua entrada, que era um jogador que poderia ser muito importante para o Porto, mas de facto o contexto não foi mais favorável, eventualmente o próprio Nuno Espírito Santo não apreciaria tanto as suas qualidades, e ele acaba por ir curiosamente para o Nantes do Sérgio Conceição. E ele é um jogador que está a mostrar todo o seu futebol, um jogador inteligentíssimo, qualidade de passe, sabe controlar muito bem os ritmos de jogo, está a fazer uma dupla fantástica com o Herrera. O Herrera falha, e falha muitos passos, mas ele está a fazer uma dupla muito boa, muito elástica, muito dinâmica, de um companheirismo muito bem. Exatamente. E de facto tem um remate e uma colocação de bola brutais, e hoje esse gol permeia isso mesmo. Ou seja, já agora, da minha parte, só mesmo duas notas. Relativamente ao Sérgio Oliveira, veja-se uma entrevista que deu o Jorge Costa esta semana, em que diz que o Sérgio Oliveira é um jogador que joga com amor à camisola. Hoje quase que já não existe isso, mas ainda existe no Porto, e é bom ter esses jogadores na equipa, porque é isso que também faz o Porto. E depois, uma palavra para o Sérgio, para o outro Sérgio, para o Conceição, que em determinado momento do jogo, por duas vezes, dá um berro para dentro do campo, porque o Porto estava 3-0, mas estava a entregar o jogo aos Chaves. E ele parece que dá ali uma voz de comando, diz: isto não pode ser, calma, vamos jogar, vamos, posse de bola, passar bola. Portanto... ele não gosta da equipa a adormecer. Não gosta da equipa a adormecer. Porque a equipa estava-se a cansar desnecessariamente. E depois nós até um com o outro comentámos: lá está agora o Porto, sim, a trocar bola, e muito bem, com muita serenidade, e de facto a maniatar por completo os Chaves, porque teria mesmo que ser assim. Sim, até porque o Chaves estava derrotado e cansado. Não, sem dúvida que o Sérgio Conceição faz mais um trabalho fantástico. Ele sim dá o verdadeiro sentido à palavra rotatividade da equipe, de uma forma inteligente. Eu até diria que é essa a grande marca, sim. última dos últimos 3-4 jogos do Porto. Ele sabe muito bem fazer isto, ganha a equipa, ganha o plantel, ganha todos os jogadores. Eu recordo que todos os jogadores estão a um nível acima, e eventualmente não terão evoluído esta época com ele. O Corona e o Oliver são os dois jogadores mas eu acho que o Corona ainda pode explodir nesta ponte, e o Soares, pronto, está agora a aparecer e muito bem, mas todos os jogadores estão a ganhar com ele. E repare-se também uma coisa fantástica em jeito também de balanço, é que o Porto está a fazer no campeonato, que se compararmos com o ano passado, está a fazer tudo melhor. Só houve um jogo que o Porto não fez melhor, infelizmente, porque também não nos deixaram, porque nos anularam um golo, foi o Porto-Benfica. Porque o Porto em Braga empatou, este ano ganhou. Em Tondela empatou, este ano ganhou. O ano passado ganhou 2-0 em Chaves, este ano ganha 4-0 em Chaves. São vários bons exemplos. Portanto, mas há dezenas, podem comparar os jogos, há dezenas que o Porto foi sempre superior. E, portanto, se o Porto continuar assim, e oxalá continue, tem tudo para ser campeão. E só acrescento a isso uma coisa, é que o Porto, muitos jogos tem-nos feito com pressão, já depois dos adversários terem jogado. Sim. E estarem na frente provisoriamente. Exatamente. Isso o ano passado punha aquela equipa a tremer, punha a nossa equipa a tremer. Era uma equipa que abalava facilmente. Relativamente ao homem do jogo,
Eu diria que mais uma vez, se calhar, o Sérgio, não é? Embora um bocadinho partilhado com o Soares, porque o Soares também É esteve difícil. e rompeu, está outra vez ali o Soares matador, não é? É difícil e eu ponho sempre a tónica neste ponto. Obviamente que o Sérgio Oliveira faz um jogo extremo, de uma extrema importância, mas eu dou ainda ao Soares, dou o homem de jogo, porque às vezes o que falta é o golo. E os golos vieram numa altura em que ajudaram muito ao Porto, porque o Porto até não estava assim com um domínio tão Sem claro dúvida, sem e dúvida. aparecendo aquela eficácia que tranquilizou a equipa. Portanto, é um voto aqui para o Soares da minha parte, que acho que ele mereceu, mas sem dúvida que o Sérgio Oliveira também seria Também. justo. O próprio Otávio também fez um jogo fantástico, o Herrera também, e quando assim é muito bom, mas oxalá que isto seja o início de mais uma segunda grande volta para o Soares, não é? Sim, oxalá que sim. Está assim terminada esta análise e de facto o Porto tem estado num bom momento. Nós não comentámos no jogo da Taça de Portugal com o Sporting, mas o Porto dá continuidade a isso mesmo. Comentem também sobre esse jogo se quiserem connosco, façam-nos perguntas que a gente pode responder. Façam um like, partilhem, falem aos vossos amigos e estaremos de volta para futuras análises. Até lá. Até lá.